Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que momento, em que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E eu senti no meu coração, nesse momento aqui, de deixar uma palavra para as nossas vidas, tanto para mim quanto para você que vai estar assistindo esse vídeo. A palavra de Deus no Salmo 121 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é um dos salmos que mais nos chama a atenção, assim como tantos outros, mas é um salmo que nos direciona a meditar que o autor desse salmo, ele faz uma pergunta e no mesmo tempo ele obtém uma resposta. Quando ele diz: "Elevo os meus olhos para os montes", e ele se faz uma pergunta: "De onde me virá o socorro?" E logo em seguida ele diz: "O meu socorro vem dos céus e O meu socorro vem do Senhor, perdão. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra." Olha que coisa extraordinária. E eu estava assim meditando muito nessa palavra e eu pude perceber que ali, naquela ocasião, naquele momento em que o salmista diz que ele eleva os olhos dele aos montes, e logo em seguida, logo após, ele responde: "O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra." Ou seja, ele deixa claro e bem visível que o socorro dele, que a provisão dele, que ele necessitava e precisava, não vinha dos montes, não vinha da terra, não vinha de coisa alguma, de lugar algum que não fosse de Deus. Ele sabia e tinha certeza que o socorro dele só poderia vir de Deus, a provisão dele, o que ele necessitava naquele momento, ele sabia que só podia vir do Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos criou. E o que isso quer dizer para nós? O que nós temos a ver com isso? Deus é o nosso Criador. Deus é o Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há. Nós estamos no Senhor e todos que se encontram no Senhor, que confia nele, que um dia depositou a sua confiança nele, que entregou a sua vida a ele, precisa confiar nele em todas as situações, em qualquer tempo, em qualquer hora, seja qual for a situação, seja qual for o desafio, seja em que situação for em que nós estivermos necessitando do socorro. Esse socorro só vem do Senhor. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é onde nós nos refugiamos em momentos difíceis, em momentos que muitas pessoas decidem entrar na caverna e não sair, achando que tudo acabou, que tudo não tem mais jeito. E é nesse momento em que nós precisamos recorrer ao Senhor, recorrer a Ele, primeiramente em adoração, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer, nada somos, que dele vem tudo. Tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos vem do Senhor, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa providência, Ele é tudo nas nossas vidas, Ele é tudo que nós precisamos que Ele seja.
Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso psicólogo, Ele é tudo que nós necessitamos. Então, que nós possamos lembrar dele assim, que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e pedir para que ele fale conosco através da palavra dele. Que possamos fazer conforme o salmista fez, elevo os meus olhos para os montes. Nós podemos levar os nossos olhos a qualquer lugar, a qualquer coisa. E até por um momento achar que ali está o nosso socorro, ali está a nossa providência, que ali a gente vai achar solução, provisão para a nossa situação, para aquilo que nós estamos necessitando e precisando. Mas o nosso socorro de verdade, a nossa provisão de verdade, ela vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde? Para onde você, para onde eu estamos olhando nesse momento de dificuldade, nesse momento de aflição, nesse momento que eu ou você estamos passando por uma luta? Para onde que nós estamos olhando? Qual é o lugar que nós estamos olhando e que tem oferecido um refúgio, que tem oferecido algo que somente Deus pode nos oferecer e nos dar? De onde virá o nosso socorro? De onde virá a provisão, o socorro, a providência que estamos necessitando nesse momento? Que você está necessitando nesse momento? Eu sei de onde vem a minha provisão e o meu socorro. Vem dele, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que um dia me resgatou, veio ao meu encontro e me trouxe para a presença dele. E assim também ele fez na sua vida, assim eu acredito. Então confia no Senhor. Não confie em coisas, não confie no seu próprio braço, não confie no homem, não confie naquelas coisas que você acha que pode solucionar, que pode te ajudar, mas confia unicamente no Senhor. Confia sempre, sempre, sempre no Senhor. Ainda que em momentos que Deus nos colocar diante de coisas, por que eu digo isso? Porque nós sabemos que nós vivemos aqui na Terra ainda, como seres humanos, como qualquer outro cidadão aqui na Terra. E a gente sabe que vivendo aqui, humanamente falando, nós precisamos recorrer a muitas coisas aqui como seres humanos. Coisas que até veio de Deus. Por exemplo, quando a gente precisa de médico, a gente recorre ao médico. Quando a gente precisa de um advogado, quando a gente precisa de coisas assim, a gente recorre, mas sabendo nós e lembrando que nós colocamos Deus acima dessas coisas primeiramente. Ou seja, primeiramente nós vamos recorrer a Deus, nós vamos entregar na mão do Senhor, nós vamos orar por aquela situação, sempre colocando Deus na frente de tudo, não esquecendo de Deus. Não podemos viver aqui uma vida aqui nessa terra, mesmo humanamente falando, mesmo tendo necessidades de coisas, humanamente falando aqui na terra, mas nós não podemos viver como que se nós não tivéssemos Deus na nossa vida. Então, em tudo na nossa vida aqui, nós vamos recorrer a Deus primeiramente. Até assim, nós precisamos lembrar de colocar Deus, de recorrer a Deus primeiramente. Se eu estou passando por uma enfermidade, eu preciso de um médico, eu vou recorrer a Deus primeiramente, eu vou entregar na mão dele, eu vou orar pela situação. Se eu preciso também de um advogado, eu vou fazer da mesma forma.
Eu vou orar ao Senhor, eu vou entregar na mão do Senhor, primeiramente, e depois recorrer ali ao homem. É assim que nós fazemos. Nós, como seres humanos, não somos diferentes de ninguém aqui na Terra. Os que nos faz sermos diferentes é que nós servimos a Deus, tememos ao Senhor, sabemos que a nossa vida está nas mãos dele, que tudo em nossa vida pertence a ele. E nós não temos que dar um passo, não temos que tomar decisões sem antes consultar a Deus, sem antes entregar ao Senhor aquela situação, aquela causa, aquele projeto, aquele plano, aquela atitude, aquele desejo a qual eu tenho de realizar algo, enfim, tudo nós precisamos entregar a Deus. E se você não tem tido o costume de fazer isso na sua vida com Deus, você começa a fazer. Se você acha que você não precisa recorrer a Deus, pensa direitinho, porque Deus se agrada quando nós lembramos dele, quando nós reverenciamos ele, quando nós colocamos ele em primeiro lugar em todas as coisas aqui na nossa vida, enquanto estivermos aqui. Acredito eu que Deus ele se agrada disso, porque ele vê que nós amamos ele e ele vê que nós valorizamos a ele. Então, que essa palavra possa tocar no seu coração, que essa palavra fale profundamente no seu coração, porque essa não é a palavra nossa, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos revela a palavra dele. Ele fala conosco, ele traz a revelação e a profundidade, o discernimento da palavra dele para a nossa vida, para o nosso coração. E às vezes há até momentos específicos que Deus ele vai tratar conosco, ele vai falar de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa para nós. E quem sabe essa palavra não está vindo aí de encontro à sua vida nesse momento, de encontro à sua necessidade. Eu não conheço você, não conheço a sua vida, não conheço a sua causa, o seu problema, a sua vida espiritual, nada eu conheço de você, mas existe alguém que conhece tudo sobre você, que acompanha todos os seus passos, todo o seu viver, o seu deitar, o seu levantar, tudo ele sabe sobre a sua vida. E quem sabe nesse momento, o Senhor, através dessa palavra, está falando com você. Então, esse foi o desejo do meu coração, que eu senti, de deixar essa palavra aqui. Não sei onde essa palavra vai chegar, não sei em que vida, em que coração que vai tocar, que vai falar, mas eu tenho a certeza que essa palavra, ela não vai cair por terra. Ela não veio em vão, nem que seja a uma única pessoa, mas essa palavra, a palavra do Senhor, ela vai falar para alguém, ela vai tocar no coração de alguém, e eu desejo que esse alguém seja você que está assistindo, vendo esse vídeo, tá? E eu desejo para você toda a bênção do Senhor. Se você está na presença do Senhor, se você já entregou sua vida ao Senhor, continue, permaneça, não abandone a Deus por coisa alguma nessa vida. Esteja na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, servindo a Ele com alegria, servindo a Ele com prazer, servindo a Ele por amor e esperando a volta dele. Porque se nós não esperarmos pela volta do Senhor, não vai adiantar nada o que estamos fazendo aqui. Que você permaneça firme, constante, fiel ao Senhor até a volta dele, até ele te arrebatar aqui dessa terra, até o dia dele permitir que você esteja aqui. Permaneça com o Senhor, espere por ele, aguarde ele, nunca abandone ao Senhor, nunca saia da presença dele. Se as lutas têm sido grandes, têm sido sufocantes,
peça a Ele graça, peça força, porque Ele vai te dar. Se você não tem mais palavras, se já se esgotou as suas palavras diante de Deus, Ele está contemplando. Ele sonda o seu pensamento e o seu coração, como diz a própria palavra dele. Mas não desista, não desanima. Ainda que você não tenha força para abrir a sua boca, ainda que não saia nenhuma palavra, ainda que você não ajoelhe, mas você se jogue diante de Deus. Não desista, lute, lute até o fim, lute até o Senhor voltar para você, até o Senhor arrebatar você aqui dessa terra e levar você com Ele, para Ele. É isso que nós esperamos do Senhor. Então, que essa palavra fale profundamente no seu coração, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente, grandemente mesmo. É o que eu desejo do meu coração para a sua vida nessa noite aqui, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz dele, a paz dele, a alegria dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.